Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária de 10 de novembro de 2025. Espaço do grande expediente. O secretário fará a chamada dos inscritos para fazer uso da palavra no tempo regimental. Para fazer o uso da palavra, vereador Jairo Salles da Rosa, MDB. Senhor presidente, eu gostaria aqui de pedir uma informação referente à insalubridade dos agentes de saúde. Fiquei sabendo hoje que o prefeito assinou, né, lá em setembro, e ainda não, né, eles não receberam. Então, eu gostaria de pedir essa informação, né, que onde eu há muito tempo, e juntamente o vereador Coronel Lerme também fez a solicitação, que existe uma lei, e eu sei que o prefeito assinou e ainda não foi pago. Eu gostaria, senhor presidente, também de comentar, e também entraria a Rua Vanderlei de Almeida. Nós sabemos que teve um projeto nessa casa, até não está em pauta hoje, que é referente às emendas impositivas, né, de uma comissão ser gratificada. Eu fui contra, sempre fui contra e sou contra, só que foi retirado por um parecer do IGAN, né, e a comissão de Finanças deu mesmo favorável ao IGAN, dizendo que teria que estar previsto na LDO, e não tem a previsão. Mas eu gostaria de dizer aqui, eu sei que o vereador Edson não se encontra, mas eu digo a emenda impositiva, e dou o exemplo do vereador Edson, né, que ele deu lá a sua emenda para a Rua dos Curió, de 22 mil reais para o projeto. Então, o prefeito fica na obrigada, obrigado eu não digo, mas fica, né, para fazer aquele calçamento na Rua dos Curió. Muito bem feito, ficou lindo, mas eu digo aqui, tirou de uma rua, que era a Vanderlei de Almeida, estava já previsto lá para o Parque Serrano 2, e foi retirado de lá e encaminhado para outra rua, né? Então, lá, 600, 700 mil, às vezes eu digo, e por isso que eu sou contra as emendas impositivas. Eu sou contra, porque eu acredito que o prefeito, ele que é o ordenador de despesas, e ele tem que ordenar as despesas aonde ele vai aplicar. Então, às vezes, ele fica na obrigada de contentar o vereador, ou dizer, né, para o vereador que ele vai fazer o trabalho, mas como aconteceu na Rua dos Curió, né, o vereador lá 22 mil para o projeto, e ele aplicou lá 600, 700 mil para aquela rua, né, que é onde eu acredito retirou da Rua Vanderlei de Almeida, desviou da Rua Vanderlei de Almeida, que o dinheiro estava já em caixa, que isso poderia ter acontecido, né, mas simplesmente desviou o dinheiro para lá. Agora, mais um atraso, até resolver o problema, que eu não sei realmente o que aconteceu, e para abrir uma nova licitação. Então, é lamentável, a gente fica preocupado, né? Fica preocupado, tem uma residência lá, pelo trabalho que fizeram, já está desmoronando, e pode até piorar. Gostaria, senhor prefeito, senhor prefeito, que pudesse revisar isso aí e mandar essa solicitação que eu estou aqui solicitando com urgência, né? Porque eu quero até para mostrar lá para os moradores o que aconteceu. Para fazer o uso da palavra, vereadora Franciele Pagnocin Silva, Partido Liberal. Hoje eu passei o dia juntamente com a colega Marinara, nós estávamos num evento promovido pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, Conexão Restinga Seca, do qual sugiro que nas próximas edições, é um evento muito bacana, muito interessante, de muito conhecimento, são várias áreas temáticas, e é uma entidade que realmente ela não tem cunho político algum, ela não trabalha para prefeitos, ela trabalha na defesa da municipalidade. Então, lá nós vimos alguns números, e aqui eu gostaria de trazer alguns, porque diz respeito a algo que já foi tratado aqui nesta tribuna, nesta noite, em relação ao projeto de lei que até foi retirado de pauta nesta noite, né, porque acho que
o parecer desfavorável da Comissão de Orçamento e Finanças, que é o polêmico projeto de lei 078 das famosas, o fluxo das emendas impositivas e as funções gratificadas para tal. E é importante a gente destacar que existe uma liminar do ministro Dias Toffoli, do dia 3 de novembro, agora, na ação direta de inconstitucionalidade, número 7807, para quem tiver curiosidade de pesquisar, que vai tratar justamente deste tema. E, muito provavelmente, se esta liminar se confirmar pelo STF, nós teremos a derrubada das famosas emendas de bancada dos estados e dos municípios. Porque entende-se, pela análise da Constituição Federal, que estas bancadas, elas são bancadas temáticas, que dizem respeito a um grupo de deputados ou senadores de diversos partidos que defendem determinados temas, como o agro, como segurança pública, como outras coisas. E esse seria o conceito de bancada, e não bancada partidária, como nós temos nos estados e nos municípios. Então, acho bastante temerário até nós tratarmos disso como orçamento a ser implementado, porque tem uma decisão pendente que pode alterar muito os rumos do orçamento, daquilo que nós estaríamos impondo. Não é uma novidade o meu pensamento acerca de pagamento de gratificação para fazer o trabalho que deve ser feito. Eu, como todos já sabem, sou extremamente contrária a isso, né? Porque se não se consegue implementar o orçamento, então fecha a porta, entrega a chave e o último que sair apaga a luz, porque nós teríamos um problema. Mas é importante nós estarmos atentos a isso e mais. Nós temos, os números mostram, os últimos 10 anos, 2014, 2024, os números analisados pelo CNM, que nós temos hoje, colegas, 54% dos municípios no vermelho. É o maior déficit fiscal, da ordem de 33 bilhões de reais. E ainda há quem aplauda, né? Que acha o nosso superministro Haddad maravilhoso, que aplauda esse... Eu nem sei como eu nomino este governo, né? E não há nem como colocar culpa em terceiros, porque vê-se que, ao longo do tempo, eles estão sentados lá há muito tempo, né? Então, se nós temos consequências como essas, desastrosas, dos quais, para cada R$1 que os municípios recebem, principalmente os municípios menores, recebem de repasse da União, eles gastam em torno de 8 ou 10 reais para implementar qualquer coisa em termos de políticas públicas nos municípios. Então, é uma balela a gente dizer que recebe verba federal para tal coisa. O governo federal deve para os municípios. Deve e não paga. E torra dinheiro nesse tipo de coisa. Ah, sim. Experimenta dever. Então, assim, também, quando foi colocado aqui, a gente tem que estar muito atento à responsabilidade fiscal. Porque na questão, e agora eu venho para o caso que foi trazido aqui nessa tribuna pelo vereador Jairo, das agentes comunitários de saúde, que desde o dia 25 de setembro, sim, há uma determinação para que haja, então, né, o pagamento deste adicional de insalubridade, um direito reconhecido destes profissionais, que, inclusive, já tiveram reconhecidos também, em 2022, o piso da ordem de 2 salários mínimos reajustados a cada ano. E nós temos que este repasse, ele é fundo a fundo. O repasse para pagamento dos salários dos agentes comunitários de saúde, ele se dá fundo a fundo, através de repasse direto do Ministério da Saúde. Porém, os adicionais, as gratificações e demais componentes, que seriam, então, direitos destes trabalhadores, eles são custeados diretamente pelo município. Então, aí nós trazemos a responsabilidade do nosso gestor. Porque, no momento de pagar um direito que teve que ser reconhecido pela Justiça, porque espontaneamente não é pago, no momento de se implementar isso, qual é a desculpa? Será que nós não temos dinheiro na pasta da saúde? E outra, o limite, estes valores de pagamento dos agentes comunitários de saúde, ele não integra o limite fiscal do município para fins daquele cálculo de despesa com o pessoal, que a gente sabe que pode chegar
até o limite máximo de 54%. Somados os 6%, dos 6% do legislativo, teríamos 60%. Este é o limite máximo com despesa, o que eu julgo um absurdo, porque se o município utiliza mais de 50% daquilo que ele recebe, seja em arrecadação, seja através do Fundo de Participação dos Municípios e outros, o que sobra para a infraestrutura e para investimento, para crescimento deste município? Nós teríamos um inchaço. E aí, vereador Lerme, antes de lhe dar uma parte, que eu sei que o senhor vai me pedir, eu lembro, vereador Jário, que nós estávamos presentes numa reunião na segunda-feira passada no gabinete do prefeito municipal, tratando da questão da educação, quando eu coloquei que nós já estamos em 44% deste limite, que pode chegar no máximo de 54%. E o que nós ouvimos, vereador Jairo? Uma risada feliz e faceira, dizendo que estamos muito longe ainda. Bom, se nós estamos muito longe ainda e alguém estava feliz e quer distribuir funções gratificadas, dentre outras coisas que tramitam nesta casa aqui, em termos de salários, em termos de pagamentos, em termos de gratificações, eu acho que não encontra razão para que as agentes comunitárias de saúde não recebam o seu adicional de insalubridade. Eu não vejo justificativa, até porque nós temos 10% ainda. Eu lembro da fala do senhor prefeito. Já concluindo, senhor presidente. Pois não. Então, nós precisamos estar atentos, esta casa precisa estar atenta a um déficit, a números que são repassados, coisas maravilhosas que são ditas, mas que na prática e na ponta da linha a população não consegue enxergar. E compete a nós estarmos atentos e fazermos o crivo desta responsabilidade fiscal. E aí entra o caráter fiscalizatório do nosso trabalho como vereadores. O senhor havia me pedido uma parte? Vereadora, senhor presidente. Pois não. Com relação a, primeiro, as FG. Uma FG, de um ano de uma FG, ela compra a máquina de lavar roupa lá para a Gralha Azul, 2 até. Compra medicamento, são 4 que querem colocar. Então, e outra coisa, a senhora colocou muito bem, nós estamos no limite, 44% é absurdo. E só se fala em FG. E detalhe, os servidores públicos de Itaara devem, por semana, 10 horas de trabalho para a população. Com relação aos nossos agentes de saúde, isso é lei. Quando nós fizemos o documento, a senhora assinou, o vereador Jair também, nós pesquisamos nos municípios próximos. A resposta foi, tem uma lei federal e estamos cumprindo. Pronto. Então, temos que cumprir a lei e atender aqueles que vão na casa das pessoas, muitas vezes com doenças, podem pegar doença, tem que receber o seu recurso. Isso é fundamental. Tá certo? Isso aí não tem, é básico.